Ciao a tutti, benvenuti. Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o canal do Bella Ciao. Eu sou Angélica Guiar. Hoje é 10 de outubro de 2021. 10 de 2021. Eu falo aqui da Lombardia, do norte da Itália. Esse é meu diário eletrônico. Falo um pouquinho do que está acontecendo, né? Nesse momento também com relação à pandemia. Boas novas, boas notícias. Parece que a gente está saindo, né, desse túnel longo e escuro, né, que foi para todo mundo, está sendo, né, essa pandemia. Os números têm diminuído bastante, graças a Deus, no Brasil também, né? Me informo sempre, eu sei que no Brasil também. Se você está em outra parte do mundo, espero que você esteja também bem, né? E tirando algumas realidades dentro da Europa, como Portugal, muito virtuoso, né? Já caiu todas as proibições, né? O uso da máscara, enfim, porque eles têm, acho que é o país que, acho não, eu li essa semana que é o país que mais vacinou no mundo, Portugal. Isso é legal porque, né, tem muitos brasileiros que moram em Portugal, para o povo português, né? Para o turismo, isso quer dizer que pode, né, repartir, recomeçar, né? É como se a gente estivesse vivendo o fim de uma guerra e estivesse recolhendo, né, os caquinhos. Na França, liberaram os dois beijinhos, né? Que se chama bis, me parece, que você pode bisa, que você pode beijar os dois lados da face. Os franceses têm esse costume, como a gente no Brasil também. Então parece que já estão podendo se beijar, né? Isso é bom. Vão abrir essa semana discotecas na Itália com metade da, da capacidade, os estádios, é um pouco limitado, mas enfim, tá abrindo, tá começando, as academias, né? Nas escolas ainda tem contágios, né? Porque as crianças, infelizmente, ainda não têm a vacinação, mas graças a Deus nada grave, as crianças têm respondido muito bem, né, a essa doença, e parece aí que o ano que vem, a partir dos 5 anos, a Pfizer já vai poder liberar, né, para se vacinar as crianças a partir dos 5 anos, né? Então, será que é hora da gente relaxar? Nem sei, né? Nem sei. Ah, não falei que agora são 20 horas e 15 minutos, né? Aí no Brasil a gente tá, acho que 5 horas, né, atrás. Bem, novidades tem bastante nesse vídeo, vamos falar, né, do mercado de trabalho, né? Então, o que está acontecendo agora, né? Está acontecendo que o mercado está reaquecendo, né? Tá voltando à sua normalidade. Tem um fenômeno bem interessante que as pessoas que estão em lockdown, trabalhando em casa, em home office, não quer voltar para sedes, né? Então, mas eu estava vendo um psiquiatra, um autor de muitos livros italianos, ele estava falando, né, que despertou muita neurose, né, essa pandemia, abalou o nosso sistema psicológico, acho que de todo mundo, né? E algumas pessoas mais do que as outras. E dentro da neurose, quando você está abalado, né? Então você prefere estar fechado em casa, né? As pessoas nesse momento representam quase que uma ameaça. Então esse processo vai ser lento, né? Vai ser bem lento. Então tem gente que está preferindo ser demitida do que voltar, né? Olha só. Então, é bem complexo essa coisa, né? Então, tem que recomeçar, né? As crianças têm que recomeçar o convívio dos amiguinhos, né? Da escola presencial, e a gente de estar com o outro, né? Eu, sem dizer, a minha amiga que veio dos Estados Unidos com a família e passou aqueles dias assim, sabe? Chegou uma hora
eles eram vacinados e a gente também, a gente colocou na mão de Deus, sendo que na Itália você tem que mostrar o Green Pass, que é o comprovante que você foi vacinado para você entrar em determinados lugares, restaurantes principalmente. Então, todo mundo estava vacinado, então, mais ou menos numas a gente viajou, mas sempre com a preocupação, né? Dizer que ninguém estava preocupado não é verdade, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, o que acontece? A vida tem que recomeçar de alguma maneira, né? Então, se planejou muito, fizeram um balanço essa semana, né? Então, é óbvio, fizeram menos filhos ano passado, se casou menos, se morreu mais na Itália, né? Então, o balanço foi quase de um pós-guerra ainda, a gente já está vivendo, porque quando você não garante a tua própria vida, como é que você vai colocar um outro ser humano, né? Bem complicado, são questões bem delicadas, né? Então, essa semana foi isso, né? Foi mais ou menos uma balança, foi um balanço geral, né? Teve uma semana de votação, né? Teve as eleições na semana passada, domingo e segunda-feira, teve eleições aqui na Itália para prefeitos de algumas cidades e como eu já falei, aqui é parlamentarismo, então é muito complexo o sistema, não dá nem para explicar para vocês, mas tem um monte de votaçõezinhas, não vota para presidente, né? Então, você vota o primeiro-ministro, a figura de referência, né? Mas agora foi eleições para prefeitos, né? Para as câmeras, né? Então, foi uma semana, assim, que se falou muito, né, do que está acontecendo. Então, tem o pessoal que quer deixar que caia tudo, né, todas as restrições, né, sem pensar duas vezes em nome da economia. Tem outros que não, vamos devagar, né, vamos devagar e tal, não vamos... Então, tem essas duas coisas, né? Então, ontem, só para dizer que os aproveitadores, né, os contrários à vacina, que dizem que nem o vírus não existe, que é uma mentira, né, uma invenção do Bill Gates, enfim, que o governo quer injetar não sei o que em você para poder te controlar, enfim, a imaginação das pessoas, quando querem, vai muito longe, né? Então, aproveitando o embalo, ontem teve um ato horrível, atacaram a sede principal dos sindicatos de Roma, né? Então, os partidos liderados principalmente pelo partido fascista, porque na Itália ainda tem um partido fascista, declaradamente fascista, daquele que tem o símbolo do nazismo, né? E que reverencia o Mussolini e Hitler, ainda tem, né? E agora estão dizendo que vão tentar proibir esse tipo de partido, porque no final foi um quebra-quebra geral em Roma, se aproveitaram, né, dos Novax que estavam até manifestando de uma forma pacífica, eles se infiltraram, quebraram tudo, depois foi parar no hospital, quebraram o hospital, ameaçaram os médicos, os enfermeiros, olha, um vexame horrível. Então, hoje estava todo mundo abalado, né, nos programas de política, porque eu vejo os programas de política de domingo, às vezes até para me informar se tem alguma coisa de relevância para poder passar para você no vídeo. Estava todo mundo passado, porque principalmente os jornalistas mais antigos têm muito claro na mente, né? Porque a Itália tem uma história de terrorismo interno muito forte dentro da Europa, né? Então aqui tinha muitos atentados. Você viu os anos de Piombo, né? Anni di Piombo, que é os anos de chumbo, que foi assim, a direita e a esquerda, né? Com medo, eles tinham medo mesmo do comunismo, que sempre foi muito forte aqui na Itália, né? A esquerda sempre foi muito forte. Então, eles tinham muito medo, o pessoal de direita, da esquerda, então simulavam atentados para dizer que foi a esquerda que fez, enfim, e vice-versa.
e vice-versa. Não foi bonito. Então foram anos assim, final do ano 70, 80, que a história da Itália foi horrível. Botaram bomba nas rodovias, né? Nas ferrovias, e mataram gente, civis, que não tinha nada com isso, gente que estava indo para as férias, enfim. Então, o passado da Itália é bem, né? Então, isso voltou na mente. Esse quebra-quebra, acho que reavivou esse sentimento, né? Então, é isso. Para você ver, né? Que tudo isso em meio da pandemia, né? Que ainda não foi decretado o seu fim, né? Mas a gente está vendo que tá tendo um andamento positivo, né? E é isso. Sem falar, tirando agora esse aspecto interno, né, da política interna, que eu sempre gosto de falar alguma coisa, vou falar de trabalho. Aqui tá precisando muito, né? Se você tá pensando aí, é hora de se planejar, de o que fazer na Itália. Eu já falei dos tatuadores que ganham muito bem. Agora tem falta os motoristas de caminhão. Não tem. Não tem. E o que é legal, para você que é brasileiro, tá pensando em vir para Itália, de repente você começa aí a tua carreira dirigindo um caminhão, é que tem um acordo, né? É bilateral com o Brasil, isso vai até 2023, que a tua carteira de habilitação do Brasil vai valer aqui na Itália. A notícia ruim é que não vai valer para você ser motorista de caminhão, né? Mas você pode, né, estudar, né? Tem que pagar uma taxa. Aqui eles falam, você tem que ser rico para ser motorista de caminhão, porque você vai pagar aí umas taxas mais ou menos entre 20 mil euros para você dirigir caminhão na Itália. Bem complicado. Não quero te desanimar, mas que eles estão, né? Tem uma crise de motorista de caminhão, então daqui a pouco vai ficar faltando mercadoria nos lugares, como na Inglaterra, com a Brexit. Eles não têm motoristas, né? Não tem motoristas, está faltando acho que mais de 100 mil motoristas, né? Na Inglaterra, né? Então, eles colocaram um exército para dirigir os caminhões, porque os supermercados já têm falta de gêneros, de todos os tipos de primeira necessidade, enfim, de limpeza, enfim, tá faltando tudo. Imagina, perto do Natal, o que isso vai ser um dano para a economia, né? Se não bastasse tudo que aconteceu com o Covid, né? Então é isso. Então, se você está pensando em vir na Itália, eu acho que é uma boa, né? Uma boa dica que eu tô dando para você, né? Vou falar também dos conflitos, né? O que aconteceu com a gente durante essa pandemia, né? Conflitos interiores, né? Muita gente tá assim, meio que perdido por onde começar, minha vida acabou, o que vai ser, né? Eu perdi anos importantes que, pensando ou não, já foram. Esse ano acabou, né, gente? A gente já tá em outubro. Eu já passei a égua, já tirei a soma, né? Foi assim, sala de espera, né? Sabe assim, sala de espera do dentista? Você ficou lá sentado esperando, né? Um mês, janeiro, fevereiro, março, enfim. Chegamos a outubro e a gente está esperando, né? Assim, bem devagar, parece que alguém colocou a mão nos ponteiros do relógio, né? Para tantos aspectos, o tempo não passou. Essa é a minha impressão, não sei se você concorda comigo ou não. Então, eu acho que tá na hora da gente, né, colocar a mente para pensar, né, para se organizar. Se você tá triste aí, achando que tá tudo perdido, tá nada, vamos começar. A vida se alongou, né? Hoje nós temos aí uma perspectiva de vida 80, 85 anos, então nunca é tarde para amar, nunca é tarde para mudar de carreira, nunca é tarde para recomeçar, para viver um sonho, para mudar de país, nunca é tarde, nunca é tarde. Eu também ouvi uma autora de livros que as protagonistas todas têm mais de 60 anos, né? Então, ela falou, quando você chega a uma certa idade, né, você não tem mais que provar nada para ninguém, então você, né, deixa o teu ego,
né, de ficar ali alisando o teu ego, né, e vai se relaxar e ser o que você já não tá mais nem aí pro que os outros estão pensando de você, tudo que fizer é lucro, né? Sabe aquela hora que você só quer saúde e dar risada e beijar, se possível? Então, você dá o melhor de você. Então, achei bem interessante a colocação dela. Então, mais de 60 anos, mais de 50 anos, 35 anos, não interessa. Às vezes você fala, ai meu Deus, sinto até as crianças, os adolescentes que perderam 2, 3 anos da vida, gente. A gente vai ter história para contar, né? Você viveu uma das situações mais drásticas da história recente, né? Então, você já tem aí no teu currículo, eu sou um sobrevivente, isso já é um ponto positivo para você, né? Então, todo mundo vai perguntar, o que que você fez durante a pandemia? Eu sobrevivi, né? Eu fui, né? Se você pôde cuidar de alguém, se você pôde dar força para alguém, ou se você superou a doença, se você perdeu alguém e superou e está tentando superar essa perda, também é um vitorioso. Então a gente não tem que nunca jogar, como é que fala, a toalha, não fique triste, né? A gente vai recuperar tudo isso em qualidade, se Deus quiser. Então, até ela citou um provérbio que é sueco, que diz assim: a tarde não sabe, ou melhor, a tarde sabe aquilo que amanhã não sabe. O que isso quer dizer? Que quando você envelhece um pouco mais, né, com a idade, você consegue ser mais sábio, né? E um psiquiatra confirmou isso, né? Confirmou, porque tem determinadas coisas na tua mente, na psique humana, que só com a idade você consegue amadurecer, desenvolver. Olha que coisa interessante, né? Então você começa a ter uma visão real das coisas, como se você tivesse a juventude deixa você entorpecido, confuso, né? Aquela bomba de hormônios, todas as sensações. Então, às vezes, você não sabe, excesso de oportunidades, ou até, sei lá, você passa a vida encucado. Aí eu não sou feliz porque eu tenho um nariz assim, porque eu sou baixinho, porque eu sou grandão, porque eu sou gordo, porque eu sou magro, porque isso, porque aquilo. Sempre imaginando se você fosse diferente, né? Se eu tivesse me mudado para tal lugar, se eu tivesse feito isso, a gente sempre tá, né? Ah, eu sei, eu sei. E com a idade, o tempo já foi, você quer viver o agora. Então, que teu agora seja maravilhoso, aproveita essa semana, esse meu recadinho, fique com Deus, fique bem, nada tá perdido, vamos recomeçar. Beijo grande, tchau.